Eu espero que vocês estejam bem. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês aí. Também muitas coisas ali de Romanos, de Efésios, né? Mas focando ali em Gálatas, porque Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo vai escrever em todo o seu ministério. E Gálatas, ele vai trabalhar um ponto que foi crucial para dividir a questão que era um impasse para eles. O que acontece? Se Jesus era judeu, morreu como um judeu, ressuscitou, né? Agora nós vivemos debaixo dessa aliança. Ele prometeu que, quando nós crêssemos nele, e depois os apóstolos foram profetizando isso, pregando, por isso que o evangelho, meus irmãos, quando nós falamos evangelho, não dá para dizer que são os 4 primeiros livros. Por quê? Ali fala do evangelho? Sim, fala. Mas o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vai estar onde? Vai estar no livro de Romanos, vai estar no livro de Gálatas, vai estar no livro de Efésios, vai estar em 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Meus irmãos, o Evangelho, ele vai ser melhor compreendido quando você lê todo o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é o Evangelho, vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, o que Paulo vai trazer? Porque, assim, ficou uma grande incógnita, né? Peraí, mas nós todos aqui, a gente servia a Deus debaixo da lei. Mas e agora? O que a gente faz? Eles continuaram cumprindo a lei, eles continuaram debaixo da lei, eles continuaram obedecendo a lei, ensinando a lei. Então toda a Escritura, todo o Velho Testamento continuava sendo importante para o povo de Israel. Porém, como os patriarcas, como os grandes, os líderes, eles negaram, eles rejeitaram, já havia na compreensão deles, isso revelado pelo Espírito Santo, através de Paulo, através dos apóstolos. Você pode ver que Paulo, ele vai falar em Gálatas lá, que ele fica 3 anos no deserto quando ele se converte, e ele não aprende o evangelho através de homens. Ele aprende o evangelho a partir do próprio Deus. Inclusive, ele vai no Monte Sinai. Olha que coisa interessante. É o que a gente vai ver lá na carta aos Gálatas. No mesmo monte onde Deus deu a lei para Moisés, naquele mesmo monte, Deus ele revela o evangelho para Paulo. E Paulo e os demais apóstolos também conferiram o mesmo testemunho de Paulo. Eles também haviam recebido o mesmo evangelho de Cristo Jesus. Confirmou-se. Onde que confirmou isso? Onde que eles entraram num consenso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Não sei se a próximo slide é esse mesmo. Então, alguns, eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha o que estava acontecendo. Eu vou contextualizar um pouco antes de Atos 15, tá? Em Atos dos Apóstolos começa a conversão dos primeiros cristãos que não eram judeus. Até então, no momento de Cristo, ele fala, não é para vocês ir para o povo do mundo, aí para o povo, os gentios. Fica só no povo de Israel. Então, em todo o ministério de Cristo, você vai ver isso. Aí você vai ler lá nos evangelhos e fala, peraí, mas parece que Jesus não veio para mim. Ele trata a mulher cananeia como um cachorrinho. Ele fala daquele centurião lá como se ele fosse alguém separado de Israel, e realmente era. Jesus, em todo momento, ele dizia que veio para o povo de Israel e não para os demais. Mas espera aí, então, onde que, na palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus veio, sim, para nós também? Quando nós demos Atos dos Apóstolos e as demais cartas de Paulo. Ali nós vamos entender que, de fato, o Evangelho é para nós também. Mas e aí? O que eu devo guardar da lei, então, né? Porque o povo de Deus tinha uma lei. Jesus, ele era obediente a essa lei. Nós também devemos ser obedientes a essa lei. Aí é que está. E aí, olha o que eles alegaram. Olha o que alguns aqui estavam alegando. Quando converteram esse pessoal, que era de pessoal pagão, de outras nacionalidades, não de Israel, que nunca ouviram falar de lei, nem sabia de sábado, dos animais que não se podia comer, não sabia de circuncisão, nem nada. E aí o que acontece aqui, ó? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Meus irmãos, presta atenção, por favor. Presta atenção nesse texto. Olha o que eles estavam dizendo. Que se eles não se circuncidassem conforme o uso de Moisés, eles não podiam se salvar. Ou seja, eles estavam atrelando
uma obediência a uma ordenança que era da lei, não só ali da lei de Moisés, porque essa ordenança já veio com Abraão, ela é bem anterior. Vocês estão entendendo? Peraí, vocês querem fazer parte do povo de Israel? Vocês querem fazer parte da aliança? Para fazer parte da aliança, desde sempre, tem que se circuncidar. A linha de raciocínio deles era lógica, fazia sentido. Mas eles estavam indo pela lógica, mas não pela revelação espiritual. Deus não havia revelado isso para eles. O Espírito Santo não havia falado isso para eles. Fazia sentido, mas não era essa a revelação de Deus acerca dessa nova aliança. Uma coisa que eles não entendiam é que eles quebraram a aliança. Eles foram exilados. Eles perderam o status que eles tinham. Aquela ligação com Deus, eles perderam porque eles quebraram a aliança. Eles transgrediram a lei muitas vezes, milhares de vezes, inclusive matando o Filho de Deus. Então a lei de Deus foi quebrada por eles. Agora, como assim? Eu vou pegar algumas coisas da lei e vou acrescentar e dizer que se você não fizer, você não vai salvar. Uma coisa era eles falar, não, era bom que vocês se circuncidassem também. Ó, não vai mudar em nada a salvação de vocês. Mas vocês têm que se circuncidar, poxa vida. Vocês têm que guardar o sábado. Vocês têm que se abster de alguns alimentos. E por que eu vou confirmar? Porque apesar no texto não colocar aqui, lá em Gálatas nós vamos ver, e aqui a gente entende que realmente os primeiros cristãos se converteram, são aqueles para quem Paulo pregava, porque quando nós conferimos a caminhada de Paulo nas viagens missionárias dele, nós vamos ver que são as mesmas cidades que estão no sul da Galácia, que era Icônio, Derbe, Listra. Então, aquelas cidades ali, do sul da Galácia, foram as primeiras a receber o evangelho. Por isso que Paulo já começa Gálatas 1 falando, eu tô surpreso de que tão depressa vocês caíram do evangelho, vocês saíram do verdadeiro para o falso. Eu tô surpreso, porque eu vim aqui agora, faz pouco tempo, preguei para vocês o evangelho, agora vocês estão crendo em outro evangelho. Mas ainda que um anjo de luz, ainda que eu mesmo pregar um outro evangelho para vocês, seja anátema, seja maldito. E ele vai usar essa palavra maldito várias vezes. Então, meus irmãos, era gravíssimo essa situação. Foi feita a primeira assembleia lá em Jerusalém, onde os primeiros apóstolos se reuniram para discutir isso aqui. Peraí, tem uma galera que está se convertendo aí, que eram fariseus. E essa turma está falando, não, tem que guardar a lei, não tem como, os escribas que se converteram. Não, vocês não guardar a lei, vocês não vão poder salvar. Não basta só crer em Jesus, tem que obedecer a lei também. E aí, olha aqui no 5 aqui, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, é o que justamente eu falei agora, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então aqui, ó, tá vendo a prova? De que não era só a circuncisão, mas que também algumas coisas da lei de Moisés, não sabemos se todas, mas o estranho é que Paulo vai falar lá, ó, já que vocês querem guardar, já que vocês querem se circuncidar, vocês estão guardando dias aí, meses e anos, então peraí, então guarda tudo. Não basta você pegar um ponto da lei, então seja obediente a todos eles. E aí eles veriam que iam se fracassar, porque, meus irmãos, eles não eram diferentes do povo de Israel que fracassou. Vocês estão entendendo? Eles iriam fracassar. E olha aqui o que Pedro diz. Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7. Pode ler na Bíblia de vocês ou aqui comigo. Que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim também como a nós. Meus irmãos, só que Cornélio era prosélito do judaísmo. Prosélito, aqueles homens que eram simpatizantes do judaísmo, não que ele era de fato um prosélito, se eu não me engano, mas ele tinha duas categorias, de pessoas que eram prosélitos do judaísmo, e tinha pessoas que admiravam a lei de Moisés, que eles guardavam certas coisas, eles eram obedientes em algumas coisas da lei de Moisés. E Cornélio era um desses. Então é de alguém imaginar que não, mas peraí, não era qualquer homem ali, né? A gente está falando de Cornélio. Mas houveram muitas outras conversões. E aqui eu pulei o versículo 2, 3 e 4. Mas nesses versículos, Paulo e Barnabé, eles testificam de como Deus havia convertido pessoas que nunca haviam conhecido a lei de Moisés. Estão entendendo? Não eram só prosélitos, simpatizantes, que gostavam do judaísmo. Não, Deus estava convertendo pessoas que nunca ouviram falar. Não que nunca ouviram falar do povo judeu,
mas nunca ouviram falar das leis, não tinha aquela simpatia com a lei judaica. Vocês estão entendendo? E aí, beleza, ele fala aqui que Deus escolheu ele para pregar o evangelho para os gentios, e Deus, que conhece corações, deu para eles o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez diferença alguma entre eles e a nós, purificando os seus corações pela fé. Vocês estão entendendo? Purificou o coração deles pela fé, ou seja, receberam o Espírito Santo. A promessa de Jeremias 31, de que o coração deles seria modificado. E a partir do momento em que crescem em Cristo Jesus, que fosse imputado sobre Cristo os seus pecados, eles haviam de ser purificados da sua iniquidade. Porque Cristo carregou na cruz não só os pecados dos que morreram antes dele, mas dos que haviam de crer também, e dos que estavam crendo aqui. E Deus não fez diferença, mostrou para o povo que ele não estava fazendo acepção e convertendo pessoas gentias, limpando o coração delas, gravando a sua lei espiritual no coração delas. A mesma lei do amor que Cristo vai pregar, de amar ao seu próximo como a si mesmo, que é o resumo de toda a lei. Se você for ler toda a lei de Moisés, você vai ver que ela se resume naquilo. E é o que o apóstolo Paulo vai trabalhar em Gálatas 5, dizendo que se você guarda o seu coração daquelas coisas, né, das obras da carne, e você produz naturalmente, óbvio, né, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito, você anda em espírito, né, o que a gente vai trabalhar mais para frente, você é um salvo. Você recebeu a graça de Cristo Jesus no seu coração. E é o que eles vão chegar nesse ponto aqui, ó. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Aí aqui eles assumem algo que é o seguinte: a lei é insuportável. A lei, os nossos pais, nossos antepassados, não suportaram. Todos eles fracassaram e pecaram. Inclusive nós. A gente vai pôr essa lei agora sobre eles, inclusive com o julgo de que se eles transgredirem na lei, eles não vão poder se salvar? Vocês estão ficando malucos? Basicamente é isso que Pedro está dizendo. Vocês estão fora da casinha? Vocês não estão entendendo nada? Mas óbvio que aqueles homens não haviam compreendido o evangelho ainda, meus irmãos. Aqueles homens que estavam transtornando o povo de Deus e perturbando ali, eles eram convertidos de boca. Aparentemente creram em Jesus, mas como que era essa fé deles? Será que eles creram mesmo em Jesus? Aquele Jesus que imputou os pecados deles, será que se arrependeram de fato dos seus pecados? Entenderam que eles jamais poderiam salvar através das suas obras? Não, meus irmãos, senão eles jamais falariam uma bobagem dessa. Acrescentando algo. Então, meu irmão, se você vai numa igreja, numa comunidade, e alguém quer acrescentar algo à salvação, tipo assim, se você não fizer isso aqui, você não vai se salvar. Meu irmão, essa pessoa está ficando maluca. Ela está pregando um outro evangelho. Ela está saindo totalmente fora daquilo que Deus ensinou para nós. Então, mas cremos que seremos salvos. Olha o que eles chegam, olha a conclusão dessa reunião. Não havia concluído ainda. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, o que eles chegaram em consenso aqui? É o seguinte: a salvação é pela graça, é através da fé em Cristo Jesus. E nós alcançamos essa salvação através dessa fé. Assim também eles que não conheciam a lei. Então eles não poderiam. O que foi escrito para eles? Pessoal, se guardem do seguinte. E aí eles escrevem o seguinte, ó. Se guardem do quê? Da idolatria, né? Do culto a ídolos pagãos. Não, vocês não podem, mas antes vocês adoravam outros deuses, Diana, esses outros tantos deuses que vocês criam aí. Agora não mais. Vocês vão adorar o Deus de Israel, por Jesus Cristo. Prostituição. Então, todo tipo de pecado sexual, né, que é fora do casamento, os pecados fora do casamento, a carne sufocada e do sangue, que sempre, o que foi o que eles entenderam? Todo lugar que é lido a lei de Moisés, esses pontos são cruciais. Então, ali falou alguma coisa acerca do sábado? Não falou. Ali falou acerca de vestes, como deveria ser, como não deveria ser? Não falou. Ali falou, mas obviamente, uma veste promíscua, ela engloba o pecado da prostituição, né? Fica muito claro para nós. Então havia muita coisa que ia se desmembrar dali, daqueles 4 pontos. Mas a salvação era através do quê? Da graça. Né, meus irmãos? Então, ficou claro. A salvação é pela graça. A gente já sabe disso. Então, vocês querendo acrescentar algo aí, dizendo que, não, se não circuncidados eles não vão poder salvar? Não, peraí, negativo. E aí é o que Paulo vai trabalhar na carta aos Gálatas. Para que serve a lei também?
como professora. E é o que Paulo vai tratar, ele vai chamar a lei de uma professora, de um aio, de maneira que, de pedagoga, né? De alguém que ensina crianças, que instrui as crianças. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que ele quer dizer com isso? É que não dá tempo da gente ler o texto todo, mas ele está querendo trabalhar o seguinte: a lei mostrou para você que você é pecador, que você necessita de um Salvador. A lei te fez entender, ela te ensinou o teu lugar, que você é pó, que você não vale nada, que você não presta, que não há merecimento algum em você. Basicamente é isso. Aí você necessita do quê? De Jesus, de um Salvador, de um Cordeiro imaculado, do sangue passado nas portas, no umbral das portas do teu coração, para que quando a morte vier, nós possamos ser ressuscitados, assim como ele foi, através da mesma fé. E também ele vai trabalhar acerca da lei, ele vai falar sobre a lei do Espírito, que é um grande mistério aqui nessa carta, até então. Não fica claro, se você só lê Gálatas, não vai ficar claro, cristalino para você, mas que lei é essa lei de Cristo? Ele vai falar também em 2 Coríntios, né? Que ele vai também falar sobre a lei de Cristo, que eu estou, naquele texto famoso lá, ele fala que eu me fiz de fraco para ganhar o fraco, de forte para ganhar o forte, de escravo para ganhar o escravo, de judeu para ganhar os judeus, de gentios e sem lei, como se eu estivesse sem lei, mas não estando, é o que ele acrescenta, mas antes estando debaixo da lei de Cristo. E é o que Tiago também vai falar da lei do amor, da lei da liberdade, né, que nós vimos na aula 2 nossa. Então, existe uma lei para o povo de Deus, é óbvio que crê em Cristo Jesus. Essa nova aliança nossa, ela tem uma lei, mas não uma lei mais de letra. Por isso que a letra, aquele texto fala da letra que mata, era a lei. O Espírito vivifica, porque hoje nós vivemos debaixo da lei do quê? Do Espírito. Da lei do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão comigo? E em Gálatas 4, e também nesse texto, deixa eu só terminar em Gálatas 3 ainda, no versículo 27 e 28. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Vocês entenderam? Nós estamos revestidos de Cristo. Nisto não há mais judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não tem mais. Acabou esse negócio de judeu, de grego, de brasileiro. Você é brasileiro coisa nenhuma. Você, é claro, você nasceu nesse país, se identifica como... Mas entenda que você tem uma nacionalidade, que você é um peregrino, você vive em terra estranha, mas você não é um cidadão daqui. Você é um cidadão dos céus. Você foi remido, chamado pelo sangue do Cordeiro. Hoje, não mais essa aliança mais terrena, essas alianças terrenas, elas já não são mais, elas já não possuem valor de salvação para nós. Você está entendendo? É maravilhoso, a gente vai ler sempre o Velho Testamento, mas com os óculos do Novo Testamento, com a ótica do Novo Testamento, com a ótica de Cristo. E aí, em Gálatas 4 e 5, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar acerca da lei. Toda a carta de Gálatas, meus irmãos, é muito curta. Por favor, faça um propósito com Deus. Eu vou ler Gálatas completo essa semana. Faz um propósito com Deus aí. Senhor, por favor, me abençoa, me ajuda. Faz uma oração, meus irmãos, e peça a Deus, Senhor, me ajuda a compreender o texto de Gálatas. Se não compreender na Bíblia de vocês, a tradução está difícil, vai na internet, ficou com dúvida de algum texto, manda para mim, manda mensagem para mim, irmão, não entendi essa parte, que por favor, irmãos, me incomodem. Eu tenho prazer de ser incomodado nesse sentido, tá? A gente por mais que o tempo às vezes nosso é corrido, pode ser que eu demore um pouquinho, mas por favor, manda mensagem para mim. Eu tenho prazer de estar ajudando vocês, mas não deixem de ler essa carta, meus irmãos, por favor, tá? E ela trata sobre essa questão de cair da graça. Olha aqui, em Gálatas 5 ele vai falar aqui, ó, e eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixarem circuncidar, porque eles estavam circuncidando, eles estavam cumprindo, eles se convenceram daqueles que foram lá e perverteram a fé deles. Eles ouviram o evangelho por Paulo, mas aí desconsideraram Paulo. Inclusive tem um evento lá onde Pedro também dissimulou, e até na carta aos Gálatas vocês vão ver lá o apóstolo Paulo chamando a atenção de Pedro, na presença de todos. Até Pedro começou a dissimular e achar que ele deveria não ficar comendo ali com os gentios, porque alguém ia julgar mal eles, ia interpretar mal ele. Essa confusão do que pode, que não pode, o que é escândalo, o que não é escândalo, isso é uma grande confusão mesmo. É natural, muitos se confundem, ficam numa confusão, mas puxa, se eu fizer isso aqui, será que eu vou escandalizar? E é óbvio, meus irmãos, nós vamos ter que ir para a palavra de Deus. E o Espírito Santo ele vai nos auxiliar a compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra.
E aqui, talvez, Pedro não se guiou pelo Espírito. Óbvio que não, né? Temos certeza que não. Inclusive, ele reconhece a autoridade de Paulo e vai, inclusive, elogiar Paulo nas suas cartas. Mas na carta de Gálatas, Paulo repreende Pedro. Ficou uma mancha aqui na história de Pedro, como se já não bastasse as que ele adquiriu lá nos evangelhos, né? Onde por várias vezes o Senhor chama ele de Satanás, repreende ele muitas vezes. Ele era impossível. Ele era um grande homem de Deus, sim, foi um grande homem de Deus, mas ele era impossível. Ele às vezes estava na carne, não estava debaixo da lei do Espírito. Naquele momento aqui em Gálatas ele não estava. Então, meus irmãos, ó, vamos marca aí, por favor, anota aí a leitura aí. Atos 15 e o livro de Gálatas completo, tá bom? Surgiu dúvida? Vem falar conosco, tá bom? Essa vai ser a leitura dessa semana. E aqui ele vai falar aqui, ó, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vocês estão entendendo? Então tá. Vocês querem se salvar, então, por obra. Então, beleza. É isso que ele vai trabalhar nessa carta aqui. Então tá bom, então vocês vão ter que guardar toda a lei. Então não é só se circuncidar. Não é só guardar sábado. Não é só dar dízimo. Não, vocês vão guardar toda a lei agora. Já que vocês estão aí querendo se salvar por lei, então guarda toda ela. Então, já que vocês querem se circuncidar, então agora vocês vão ter que guardar toda a lei. Vocês vão ser obrigados a guardar toda a lei. É assim que vocês querem? É assim que vocês querem salvar? E aí, o que ele vai falar aqui em Gálatas 5, no versículo 4? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Ou seja, vocês, né, se justificam, querem se salvar, querem ser justos através da lei. Da graça tendes caído. Então, essa fala que muitos vão usar, não, fulano caiu da graça. Peraí, será que caiu mesmo? Vamos analisar. Primeiro, o que é graça? Você já vai entender que essa palavra graça foi modificada, a pessoa já tem um outro significado para a palavra graça. Quando a gente entende o real significado da palavra graça, e quando a gente entende o que é cair da graça, é justamente o que muitos crentes fazem. Achar que vão salvar pelas suas obras. Não, porque eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu nunca cortei a ponta do meu cabelo, eu nunca passei o esmalte, eu nunca fiz isso, nunca fiz. A pessoa vai criando um monte de coisas e vai se enjaquitando, se sentindo superior e julgando muitos dos demais porque cumpre leis. Mas que leis são essas? Será que essas são as leis do Espírito? Peraí, não está na palavra, não está na Bíblia. Será que a lei, então, de Moisés não está também na lei de Moisés? Aí alguns vão tentar fazer uma mescla, tentar... Mas espera aí, se a circuncisão que precedia, que antecedia, né, a lei de Moisés, que foi dada para Abraão, para a descendência, como um selo, um sinal na carne, definitivo, se a circuncisão ela não estava junto no pacote da salvação, então o que que está? Ali naquela carta, em todas essas cartas, vocês vão ver que não tem nada mais acrescentado à obra de Cristo. Escandalizem-se, nem mesmo o batismo, nem mesmo a ceia do Senhor. Se alguém ouviu o evangelho hoje, creu, de fato mesmo, se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Salvador, estava indo para o batismo, acabou o mundo, Jesus voltou. Eu tenho absoluta certeza que eu vou ver aquele homem lá na glória. O ladrão morto na cruz não teve oportunidade de se batizar, não teve oportunidade de tomar ceia, mas ele teve oportunidade de manifestar a sua fé em Cristo Jesus. Ele creu em Jesus Cristo e aquilo foi imputado a ele como justiça. A obra de Cristo, como Paulo vai trabalhar em Romanos, através do pecado de um só homem, todos pecaram, não é? Alguém vai ler lá o Gênesis e vai achar aquilo lá injusto. Puxa, mas peraí, o que eu fiz para ter o pecado, perdoar o pecado? Você só nasceu filho de Adão. Da mesma forma que o que eu fiz para herdar a salvação? Nada. Você creu em Jesus, no novo Adão, no segundo Adão. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão clara, tão linda acerca desse assunto, e é tão triste ver que muitas pessoas têm esse assunto como um tabu. Não se discute isso em várias igrejas, em várias denominações. Isso não é pauta. Óbvio que são denominações que outras vão entender como seitas, infelizmente. E não vão, e muitos que estão nessas igrejas não vão aceitar ser chamados seitaros, mas infelizmente é o que são, é o que demonstram ser, quando confessam a sua fé diferente daquilo que está na palavra de Deus. Agora, falando da Congregação Cristã no Brasil, quando nós vamos lá para o fundador da CCB, o Luciano Siscon, que ele cria, e o que os demais criam, que fizeram aquelas assembleias, e alguns vão dizer que foi uma cópia de irmãos menonitas, realmente,
o Itamar Coutinho, um historiador, ele vai mostrar que aqueles 12 pontos de doutrina da CB, eles não são feitos aqui no Brasil. Isso foi feito lá nos Estados Unidos, por vários outros cristãos, que antes da CCB ser fundada, né? Mas o início da CCB cria no quinto ponto de doutrina, que é a justificação somente por meio da fé em Cristo Jesus. Mas o que aconteceu depois? Por quê? Por que que hoje, na boca de muitos anciães e de vários outros irmãos, essa não é uma verdade? Muitos não conhecem isso, não sabem o que é graça, não sabem o que é evangelho, não sabem o que é salvação pela fé, pouco conhece sobre Jesus Cristo e sua história. Por que que isso acontece? Porque se distanciaram da palavra de Deus, uma má interpretação, inclusive, na minha opinião, diabólica, de que a letra virou a Bíblia. A letra mata, ou seja, a Bíblia, ela mata. Então, o conhecimento bíblico, ele mata. Mas o Espírito vivifica. Mas que Espírito é esse? E aí se voltam para outro Espírito que os engana e que os leva para outro caminho, para um outro evangelho, distorcendo as verdades que são tão caras na palavra, que Paulo briga. Mas no final da carta, meus irmãos, por isso que há esperança. Ele chama os Gálatas de irmãos. Esse ensino sobre o que é a graça, o que é o evangelho. E que usar a palavra graça para outra coisa é um pecado gravíssimo. Por quê? Aí a gente vai ler aqui, ó, que é pela graça, ó. Vamos ler esse 11 com o óculos de alguém que entende que a denominação dele é a graça. Por exemplo, a Visão Missionária, a Congregação Cristã no Brasil. Algumas pessoas nessas igrejas, grande parte, no passado principalmente, cria que a sua instituição era a graça. Vamos lá, como que eles vão interpretar isso aqui? Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então nós vamos ser salvos pela graça, que é a CCB. Então vou ler mudando aqui. Mas cremos que seremos salvos pela CCB do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? A pessoa vai ler isso aqui totalmente errado. Ela não vai chegar ao conhecimento da verdade só lendo a Escritura. Vai precisar alguém pregar para ela, ensinar para ela que, olha, amigo, olha, meu irmão, não é bem assim. A coisa não é bem por aí, não. Então, vocês entenderam agora quem que caiu da graça? Será que somos nós que saímos da Congregação Cristã do Brasil, ou da Visão Missionária, ou dos Mormons, ou dos Adventistas do Sétimo Dia, ou dos Testemunhos de Jeová? Será que somos nós? E que nos voltamos para o Evangelho Bíblico, independente da denominação que estamos hoje? Ou são eles que se apartaram da graça? E agora, como nós devemos andar, então? No Espírito. Já que você está na graça agora você entendeu o que é graça, você está debaixo da graça mesmo, da graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, então nós temos que andar como? Não cumprindo a concupiscência da carne, mas andando em Espírito. É o que a gente vai ver em Gálatas 5,16 e também em Romanos 8. Olha lá, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça o quê? Contra a carne, é uma guerra. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, peraí, um quer uma coisa, outro quer outra, é uma guerra. Então tá, mas quem que a gente vai cumprir? A obra da carne ou do Espírito? E aí Paulo vai trabalhar aqui em Gálatas 5. E essa palavra, meus irmãos, não dá para entender uma pessoa que se diz cristão e nunca ouviu Gálatas 5 na sua vida. Gálatas 5 deveria ser o 23 de Salmo de muitas denominações, pregado pelo menos uma vez por mês. A Irmandade precisa entender que é o seguinte, não tem como salvar se a pessoa ela pratica esses atos aqui. Olha aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, meus irmãos, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está entendendo? Então, peraí, a salvação pela graça, sim, em todo momento eles estão falando, é crer em Cristo Jesus. Mas aquele que creu em Cristo Jesus, aquele que recebeu o Espírito Santo, ele não passa a permanecer nesses atos, ainda que possa cair eventualmente algum deles. Quem é que nunca comeu demais? Mais do que deveria? E eu nunca vejo igreja nenhuma, inclusive as nossas que a gente vai, alguém sendo disciplinado porque comeu demais. O irmão fez um pratão gigante lá. É glutão. Ele está em pecado. Alguém pregou no púlpito alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Heresia, ele está em pecado. Ele está cometendo pecado. Fulano de tal lá, ele ama mais o dinheiro do que a Deus. As coisas, para ele, em primeiro lugar, é a vida material. Deus é sempre segundo plano. Idolatria, está tendo Deus Mamon como seu senhor, governando a sua vida. Então, meus irmãos, quem anda dessa maneira, se a gente fosse esmiuçar isso aqui,
Não tem tempo, irmãos, mas se vocês fossem ler Gálatas 5, esmiuçando esse texto, por isso que eu falo, deveria ser lido vários cultos aqui, né? Talvez um culto para cada uma dessas palavras, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, né? Palavras que, emulação, por exemplo, é uma palavra que ele nem conhece, tem que pesquisar no dicionário para poder entender. Iras, meus irmãos, iras, pelejas, dissensões, obra da carne. Não vai herdar o reino de Deus. Óbvio que ele está falando da carne da pessoa, dessa carne pecaminosa. Aquele que permanece nisso aqui. Aquele que rejeita a obra do Espírito. Aquele que não anda no Espírito. Mas, aí o que ele vem? No versículo 22. E isso aqui deveria ser impresso e todo mundo colocar na parede de casa, sei lá, pintar em casa para poder ler isso aqui e entender que, se, meu irmão, se você não está frutificando isso aqui, se você não está dando esse fruto, se preocupe. Caia aos pés do Senhor e chore, pedindo ao Senhor, Senhor, por favor, me dá a graça de andar no Espírito, porque o fruto do Espírito é o quê? É o amor. E aí ele vai esmiuçando um pouco mais a respeito do amor. Gozo, e é fruto, tá, pessoal? É no singular mesmo, porque realmente o fruto do Espírito é o amor. Mas dentro do amor nós vemos o quê? A alegria, que é o gozo. Então a pessoa que é alegre, contente, que ela tem aquela alegria, ela é uma alegria natural que brota dela, aquela paz. E ele vai trabalhar, que é o próximo, né? A paz. Longanimidade, que é aquela pessoa que tem a paciência, ela demora a se irar. Gente, nossa, o pessoal pisa no calo dela, mas machuca ela ali. Mas ela demora, ela se mantém na comunhão, na paz, ela fica assim, puxa, eu vou deixar pra lá, não vou me envolver com isso aí, vou continuar no Senhor aqui, vou ficar em paz. Não ser omisso, tá, pessoal? Não é ser omisso, mas é ser longânimo. É não lidar diante de uma afronta de maneira irada e cada vez falando mais alto e brigando, discutindo, mas não, sendo longânimo, sendo pacífico, paciente, né? Benigno e bondade, duas palavras que aparenta até ser um pouco sinônimas, a gente não tem tempo mais. Fé, mansidão, temperança, contra essas coisas na lei. Em outras traduções vai estar traduzindo a temperança como domínio próprio. Meus irmãos, imagina uma pessoa que se domina, que é o que Tiago vai falar na sua carta também. Da língua do homem, aquele que domina a sua língua, ele é um baita servo de Deus, ele é um baita crente. E tem um pastor famoso aí que tem uma pregação maravilhosa, que o pessoal vive compartilhando. Eu não quero saber se você fala tantas línguas, se você profetiza em tantos idiomas, se você foi para tantos países, converteu tantas almas, batizou tantas pessoas. Eu quero saber como você trata a tua esposa dentro de casa. Eu quero saber como você trata o teu esposo dentro de casa. Porque é isso que vai dizer se você realmente é um verdadeiro cristão. É alguém que está vivendo no Espírito, está andando no Espírito ou não. Então, qual é o termômetro do crente? É se eu estou falando em língua ou se eu não estou? É se eu estou sentindo, se eu estou me emocionando diante de algumas pregações, sentindo uma virtude? Ou é se eu no meu dia a dia dou um testemunho de crente? Se é no meu dia a dia eu trato bem a minha esposa, trato bem meus filhos, trato bem meu patrão, meus funcionários? Então, meu irmão, por isso que ele vai falar, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E os que em Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, eu estou lendo de trás para frente, mas aqui no versículo 23, aqui, ó, contra essas coisas não há lei. Meu irmão, imagina, alguém que ama, ele tem muito amor, alguém que está andando no Espírito. Obviamente, meus irmãos, isso aqui não é uma coisa natural, tá? Isso é uma obra do Espírito Santo e não é do dia para a noite. Você ouviu o Evangelho hoje, vamos supor que você nunca ouviu falar sobre a salvação pela graça. Então, até hoje, você nunca tinha ouvido falar sobre o Evangelho. Mas a partir do momento que você ouviu acerca da salvação pela graça, ouviu o que Cristo Jesus fez por você, arrependeu-se dos seus pecados, se entregou, se desesperou aos pés de Cristo, se entregando mesmo, falando, Senhor, por favor, eu entendi o quão pecador eu sou, eu entendi o que o Senhor fez, o porquê que o Senhor morreu na cruz, o porquê que o Senhor teve que pagar os meus pecados. Você acha que é um plim assim, agora pronto, santificou e acabou, tá prontinho para o céu. Não existe a estatura do varão perfeito, que essa será aperfeiçoada ao longo da vida. Então é natural que alguém que ainda sendo cristão, crendo no Evangelho, produza o fruto do Espírito, que é o amor. Mas em alguns momentos não. Em alguns momentos ele acaba caindo em alguns dos outros pecados, comendo demais, ou cirando, ou não sendo longânimo, né? Ou seja, os opostos às palavras que nós vemos aqui no texto. É natural que isso venha a acontecer. Mas em quem? Naqueles que estão começando, nos que estão iniciando. Por isso que deve haver muita paciência nos que já estão há mais tempo no caminho, com aqueles que se convertem, meus irmãos. Porque é o seguinte, é lembrar que um dia você também foi pequeno, fraco como ele, desconhecendo a lei de Deus.
Não conhecendo Gálatas 5, né? Tem muitas pessoas que nunca leram Gálatas 5 na vida. Eu fui ler Gálatas 5 depois de 10 anos de batizado, pela primeira vez na minha vida. Vocês têm noção do que é isso? Tem uns que viveu 30 anos na vida e nunca ouviu falar sobre a obra do Espírito, os frutos do Espírito e a obra da carne. Tem pessoas assim, meus irmãos. Meu pai, ele está aqui entre nós, talvez seja uma dessas pessoas. Se ele pudesse manifestar, se alguma vez ele viu ser lido na vida dele, Gálatas 5, na vida dele, no tempo que ele congregou. Então, meus irmãos, isso é de fato um grande pecado dos pregadores do dia de hoje. Nós precisamos nos voltar para os princípios bíblicos, fazer com que a igreja venha andar em espírito, fazer com que a igreja venha se apartar dos pecados. Muitos não estão olhando, acham que pecado é cortar a ponta do cabelo. Meus irmãos, isso aqui, essas obras do Espírito aqui, que as pessoas vivem fazendo, é uma com inveja do outro, a idolatria, a ira, a emulação, caluniando uma outra, dissensão entre irmãos, falando mal de uma irmã de outra. Isso é muito pior, que é o que o Tiago vai falar a respeito da língua, e bota fogo num bosque enorme. E quando alguém prega isso, a pessoa que se gaba tanto das suas grandezas, que nem são bíblicas, ela ainda acha que se não é liberal. Não é liberal. Se você travasse essa guerra que Paulo está propondo aqui, contra as obras da carne, diariamente, meu irmão, você não teria paz. Seria o dia inteiro sofrendo para viver em guerra contra essas... Porque é o que Paulo falou. A obra da carne, ela conspira contra a obra do Espírito. Andar no Espírito é um desafio. Mas quando nós andamos em Espírito, e isso só é possível para quem possui o Espírito Santo de Deus, naturalmente as obras do Espírito são manifestas. Por isso que não há glória para nós. Quando nós praticamos boas obras, não há do que se gloriar, porque foi o Espírito Santo que te capacitou, meu amigo. Se você é bonzinho, se quando pisam no teu carro você dá outra face, se quando batem na direita você dá à esquerda, isso não é bondade tua, isso não é porque você é maravilhoso. Estevão, quando falou, Senhor, perdoa, vocês estão me apedrejando aqui, mas perdoa eles não sabem o que faz. Ele estava num estado de graça, ele estava sob domínio do Espírito Santo de uma forma tão poderosa, a ponto de não blasfemar, de não murmurar, de não reclamar, sendo apedrejado até a morte. Estava cheio do Espírito ou não estava? Então, o que é uma pessoa cheia do Espírito? Vocês estão entendendo? E é isso que também nós vamos ver em Romanos, é isso que nós vamos ver em toda a Escritura. Agora, alguns crentes vão pegar só 12 de 1 Coríntios, colocar como o foco do crente, o crente tem que ter uma daquelas coisas lá, mas vão se esquecer de todo o resto. Pega mesmo a palavra que vai falar acerca desse ponto que para você é tão caro, está só em 12 de 1 Coríntios. E os demais estão desde o Antigo Testamento, em toda a lei de Deus, desde os tempos de Moisés, desde os tempos de Adão, que é a obediência, meus irmãos, que é nós vivermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, e aí em Gálatas 6, o que acontece quando alguém peca? Por isso que é importante a gente ler a carta inteira. Se você ler até o 5, você vai falar, puxa vida, né? Tá, mas se eu cair em alguma dessas transgressões aqui, eu não vou pro céu, que é o que tá falando aqui. Mas peraí, leia o 6, meu irmão. Aí em Gálatas 6 vai tratar do quê? Justamente de quem cai em algum desses pecados. O que a igreja deve fazer? O que os espirituais, o que aqueles que estão andando em espírito devem fazer com aquele que cai naquele pecado? Gálatas 6. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou seja, alguém foi pego em algum pecado, seja lá qual for, vamos supor, ele trabalhou aqui no texto anterior acerca de vários daqueles pecados. Vamos usar um exemplo. Você viu algum irmão lá com um pratão, se reuniram na casa lá e o caboclo pegou mais do que devia, encheu uma montanha, fez uma montanha lá, né? Tá em pecado, né? Ou o caboclo lá, aquele irmão, aquela irmã, ele caiu num pecado que aos nossos olhos é mais grave, tem mais peso. Sei lá, entrou numa briga, deu uma surra no irmão lá, num parente, sei lá. Entrar numa discussão lá e um saiu no murro com o outro, sei lá. Caiu em pecado. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, da mesma forma que você está cuidando dele, outra com mansidão, com humildade. Quando a gente vai para o texto original no grego, a gente vai ver que essa palavra aqui que Paulo usa, ele está trabalhando para você, poxa, se põe no teu lugar. Entenda que você também pode cair no mesmo pecado que ele.
Você está entendendo? Então não vai até ele como superior, como grande, mas vai no amor. E aqui nós estamos falando de alguém que caiu no pecado e que Paulo não está falando que foi um que se arrependeu. Porque senão existem os procedimentos que Jesus falou lá. Naquela texto que ele fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, né, que é justamente aquele momento que a igreja admoesta a pessoa e se ela se arrepende, ganhou o irmão. Maravilha, tudo bem. Se arrependeu. E arrepender-se é largar aquele ato, né? Ô, irmãos, comeu demais, irmão. Isso não é bom. A palavra de Deus, ela ensina que nosso templo é morada do Espírito Santo. E quando você come demais, você está exagerando, você está fazendo um erro, você está machucando o seu corpo. Além do que, você está tirando de outras pessoas, tanta pessoa passando fome aí, e você está aí comendo tanto, você está enchendo tanto seu prato, né? Estou usando esse exemplo porque é aparentemente o mais bobo para nós, né? Para alguém é até bobo, mas para Deus não é. Você está entendendo? É um assunto que é caro. É caro para Deus, tanto quanto os outros. E aí levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, ó, o irmão está fraco, se acompanhe na mansidão. Converse com ele, e como inferior, não se põe em superior dele. Mas também tomando cuidado para quê? Para que você não venha a ser tentado. Porque pode ser que você está lidando com alguém que não está convencido do seu pecado. E ele vai tentar convencer você de que não tem problema. Ah, não tem nada a ver, não, irmã. É o seguinte, vamos lá. Então, tomar cuidado com isso. Por isso que ele vai falar, para não ser tentado. Mas, sobretudo, levar o fardo um dos outros. Ajudar o teu próximo, a caminhada. A palavra de Deus fala que Deus não dá um jugo além do que a gente pode suportar. Mas a respeito de fardo, aqui é uma outra palavra, é uma outra questão. Tá, se Deus não dá mais do que pode suportar, então ele que se vire. Não, meus irmãos, não é assim. Nós temos que cuidar um dos outros, não olhar somente para você. Mas se você ama o teu irmão, você deve alertá-lo. Porque às vezes ele está numa fraqueza, ele está numa situação ali que ele não está. Talvez o Espírito Santo está falando com ele, mas ele não está compreendendo, ele está precisando, às vezes, da tua ajuda, do teu auxílio, uma palavra de amor tua, para poder aconselhar ele, para poder tirar ele daquela situação de pecado. Mas isso sempre com o quê? Reconhecendo que você também é pecador e pode, inclusive, cair no mesmo pecado que o dele. Se o Espírito Santo não te livrar, não te guardar, não te capacitar a não cair naquele pecado. E, bom, daria para a gente ler o restante aqui, né? Se alguém considera alguma coisa, não sendo nada, ele fala algo lindo aqui, né? Se alguém se considera alguma coisa, vírgula, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Ou seja, se você acha que você é tanta coisa, você está se enganando, meu irmão, isso não é nada. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Mas peraí, ele acabou de falar que é para levar o fardo do outro. Agora, é para cada um levar a sua própria carga. Carga e fardo é diferente, tá, pessoal? O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então a gente deve o quê? Vocês estão aprendendo hoje da palavra de Deus aqui? Eu estou ensinando algo para vocês? Que antes eu fui instruído também. E assim, da mesma forma, vocês vão instruir outras pessoas. E assim nós vamos partilhando da palavra de Deus com os demais. E edificando os demais também. Meus irmãos, não dá tempo de continuar lendo, mas eu vou abrir para perguntas. A irmã Luciana estava falando algo maravilhoso. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus. E até o próximo estudo nosso, se Deus quiser, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Graça e paz, paz de Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser.